Henker que vive duas vezes. Capítulo 483. Registros de Akasha, 2. Nesse ínterim, o Bureau Central estava em alvoroço. Ding, ding, ding. Todos, movam-se mais rápido. Encontre Laplace primeiro. Eles tinham acabado de receber a notícia de que o Chastin foi enviado para cuidar do grupo de Yon-Woo e Laplace havia sido aniquilado. O Bureau Central estava sob o código azul. Eles rapidamente reuniram uma equipe de busca para investigar a situação com uma equipe de perseguição. Considerando que o grupo de Yon-Woo conseguiu matar os dois altos guardiões, Tarnek e Lupe, o novo Chastin era composto por seres extremamente poderosos. Apenas o que diabos? O diretor do Bureau, Cluz, olhou para os documentos necessários para formar a equipe de busca e a equipe de perseguição com uma leve carranca. Esta foi uma situação inimaginável. Tarnek já foi um rei demônio que conquistou inúmeras dimensões e universos, e Lupe era um monstro que comia deuses e demônios. Mesmo que estivessem limitados pelo sistema, era impossível que fossem derrotados tão facilmente. No entanto, eles morreram sem deixar cadáveres para trás. Cluz já confirmou que as ovelhas e os porcos haviam desaparecido do diretório do Guardian e que o coelho havia crescido anormalmente. Ele não sabia o que fazer a seguir. O mundo celestial está declarando que eles farão o que for preciso para descer ao mundo inferior. Mesmo ao custo de criar um atalho, Cluz acreditava que Laplace e o exército do mar demoníaco eram um grupo avançado com o mundo celestial atrás deles. Ele descobriu que o representante e encarnação do Imperador Amarelo, a tartaruga mordedora, colocou Laplace no sistema. Os deuses e demônios do mundo celestial no 98º andar frequentemente faziam muitas tentativas de espalhar sua influência no mundo inferior, apenas para serem bloqueados por Alforone a cada vez. O Bureau apoiou Alforone e aproveitou sua força, ao mesmo tempo que impediu ativamente que Alforone subisse aos andares superiores. Este equilíbrio entre as três forças durou milhares de anos. Houve momentos em que quase foi arruinado, como o massacre do dragão e a rebelião de Lúcifer, mas conseguiu se manter unido de alguma forma. Ainda assim, era evidente que haveria limites. Ocasionalmente, havia reclamações dentro do Bureau, que sempre tinha de estar do outro lado da história. Também era uma maravilha que o mundo celestial ainda não tivesse tentado nada muito extremo, considerando o quão furiosos eles estavam. Quanto mais se expandiam, maior era a pressão. Finalmente atingiu seus limites e estava à beira da explosão. Ninguém sabia o que seria esse catalisador, exceto talvez o mundo celestial. Enquanto os deuses antigos e deuses conceituais, que eram vistos como os mais superiores em suas sociedades, intensificaram a guerra contra Alforone, o mundo celestial encontrou um aliado no mar demoníaco para ajudá-los a atacar diretamente o Bureau. Eles enviaram dois grupos avançados para pressionar Alforone e o Bureau e nos empurrar para um canto com força e números esmagadores. Cluz esfregou o rosto. Eu acreditava que as coisas ficariam calmas por um tempo, graças à divisão dentro do mundo celestial. Apesar de sua grande força, o mundo celestial estava preso ao 98º andar por uma razão. Eles não estavam unidos. Desde a desordem no Olimpo, a guerra entre o Olimpo e l'Infernal, e o impasse interminável entre a seita Shan e a seita Die, as diferentes facções do mundo celestial nunca poderiam se aliar. O conflito entre cada grupo, o conflito dentro de cada sociedade e até mesmo os negócios pessoais de cada transcendente significavam que esses personagens individualistas nunca se submeteriam às ordens de outrem. Mas desta vez, embora Cluz não soubesse como eles encontraram um terreno comum, parecia que eles haviam se unido. O espírito deles era avassalador. Tem sido uma conspiração desde a deserção de Laplace do Bureau até este ponto. Preparar o cenário com incidentes não relacionados, avançando com seus passos cuidadosos, esta é uma habilidade misteriosa. Quem é o responsável? Quem está planejando isso? Cluz acreditava que uma única entidade estava movendo o mundo celestial como um só. Sem um líder, as coisas não teriam funcionado tão bem. Era como se todos os seus planos tivessem sido medidos com uma régua. O problema é que não temos ideia de quem possa ser. Quem é? Alguém inteligente que conhece bem o Bureau e é capaz de conhecer o mundo celestial e o temperamento de Alforone e os movimentos de cada parte. Só então, um portal apareceu na frente dele e alguém apareceu. Diretor. Ele tinha olhos astutos e pele pálida que o faziam parecer que iria desmaiar a qualquer momento. Era o alto guardião Hyang, a cobra, que geralmente agia como seu conselheiro. Onde está Laplace? Você o encontrou? Hyang estava perseguindo Laplace sob o comando de Cluz. Ele era tão astuto que era difícil sentir qualquer apego por ele. Mas era mais uma razão pela qual Cluz podia confiar nele para separar o trabalho dos assuntos pessoais. Felizmente, parecia que Hyang também havia terminado a tarefa que lhe dera desta vez. Sim, mas, Hyang assentiu e parou. Cluz estreitou os olhos. Ele nunca tinha visto Hyang hesitar assim antes e pensou ter visto um medo sutil nos olhos de Hyang. O que ele está fazendo? Laplace está indo para o cérebro. O que? Colidir. Cluz bateu com o punho na mesa e se levantou. O cérebro de que Hyang falou estava na cabeça do deus morto do outro mundo. Se o estômago fosse uma coleção do que o deus morto do outro mundo comeu durante sua vida, a cabeça era um outro mundo onde os vestígios do deus eram maiores. Visto que este era o vestígio de um deus que observou o início dos tempos, quando o primeiro universo se dividiu em meio ao caos, seria sem dúvida perigoso para Laplace dominar tal lugar. Ele estava tentando se tornar o deus do outro mundo que ele matou.
Laplace agora é um jogador. Se ele tentar se tornar o rei militar do totalitarismo, o equilíbrio da torre será destruído. Este bastardo não consegue distinguir entre o que deve e o que não deve ser feito. Se um deus do outro mundo, e alguém que tenha sido um dos grandes do passado, se tornasse um jogador, a função da torre não teria sentido. A primeira interrupção seria a mais difícil e significava que a torre seria invadida uma segunda, terceira e mais vezes depois. Em breve, a torre estaria repleta de deuses de outro mundo. Depois de se tornar diretor do Bureau, Clouse descobriu o motivo pelo qual a torre foi construída, então ele sabia que não havia como permitir que isso acontecesse. A primeira promessa que as maravilhas da Trindade fizeram não poderia ser quebrada agora. Ainda não é hora para isso. Bum! Clouse nem tinha terminado seus pensamentos quando a porta de seu escritório explodiu de repente, junto com a parede inteira. Senhor, proteja-se. Ensanguentado, o alto guardião Landon, o boi, murmurou antes de cair no chão. Ele havia dado seu último suspiro. Landon. Clouse e Hyang enrijeceram com a visão. Oh Ryo, eu ia lhe dar um descanso tranquilo, considerando o nosso passado, mas isso só torna as coisas mais difíceis. E Volk? Olá, diretor, não é uma manhã perfeita para uma caminhada? O rosto de Clouse estava cheio de descrença enquanto observava Volk pisar no corpo de Landon para entrar na sala. Volk ajeitou o monóculo e sorriu amplamente. Os caninos saindo entre seus lábios pareciam mais afiados do que o normal. Atrás dele estavam o dragão Diablo e o galo Lápis Lazuli, bem como alguns outros altos guardiões e membros da unidade especial de polícia. Houve uma enorme comoção do lado de fora enquanto uma intensa batalha se desenrolava, com ambos os lados ativando o sistema. Foi uma insurreição. Clouse finalmente sentiu que todas as suas dúvidas estavam sendo respondidas. Você é o culpado por tudo isso? Fazia sentido se Volk tivesse sido responsável por envolver o mundo celestial, mover Laplace, estabelecer o mar demoníaco e amarrar as mãos de Alforone. E agora ele estava tentando destruir o Bureau. Quem mais além do primeiro guardião, aquele que tinha a posição de rato, seria capaz de fazer isso? Oh Ryo, culpado, eu apenas ajudei a tornar as coisas melhores para todos. Clouse ignorou as palavras de Volk. O que você está planejando? É para a torre. Torre, que engraçado. Você bagunçou o equilíbrio que mal estava estabelecido e abalou o sistema pelo bem da torre? É realmente pelo bem da torre. Para que a torre não apenas permaneça como torre, mas também retorne à sua função original, este é um passo necessário. É uma operação adicional para que a primeira promessa possa ser devidamente cumprida. Volk acrescentou que estava sendo fiel ao seu dever como guardião. Clouse cerrou os dentes. Ele tinha uma ideia do que Volk queria dizer e quais eram seus objetivos. Ele queria refutar Volk, pois tinha uma ideia totalmente diferente de qual era o propósito da promessa, mas não achou útil tentar convencê-lo. Volk e sua organização já haviam progredido em seus grandes planos, e ele era apenas um pessimista, um obstáculo que precisava ser eliminado. Então eu deveria me tornar um pessimista adequado. Os olhos de Clouse brilharam. Com um estalo, algo saiu de dentro de seu peito. Ele estava tentando liberar seu verdadeiro corpo. Oh céus, parece que você não concorda com nossa missão. Que pena. Apesar do que ele disse, Volk manteve um sorriso fácil enquanto recuava. Diablo apareceu atrás dele. Dizia-se que ele e Clouse eram os mais fortes entre os altos guardiões, e ninguém sabia que ele era o primeiro dragão demoníaco a existir. Diretor, sempre quis travar uma batalha adequada de vida ou morte com você. Estrondo. As ondas de força que os dois liberaram explodiram todo o Bureau Central quando a batalha sangrenta entre o tigre e o dragão começou. Você chegou ao andar 0, a sala de tutoriais. Você não está qualificado para participar do tutorial. Você recebeu o status de observador. Aviso: seus registros mostram que você já concluiu o tutorial. O tutorial é um portão que testa quem deseja desafiar a torre. No entanto, se você interferir, poderá distorcer o teste injustamente. Por favor, não interfira no teste. Se você fizer isso, receberá uma penalidade. Aviso: o tutorial não é adequado para você. Se você permanecer aqui por um longo período, isso poderá ser prejudicial às suas realizações. É recomendado que você retorne ao seu andar original. Aviso: esse. Yeon-woo estalou a língua com as mensagens que preencheram sua visão assim que ele entrou na fase do tutorial. Os caras do Cheongvado aguentaram isso para administrar Arangdan, eles devem ter dado muitas recompensas às pessoas que vieram aqui. Yeon-woo repensou seus planos de espalhar a influência de Artia no tutorial assim que ela se tornasse mais estável na torre. Se algo desse errado, não valeria nenhuma vantagem. Mas o tutorial será completamente encerrado após esta rodada. Mais uma vez, ele estava pensando em algo que deixaria o Bureau Central irritado se soubessem. Já faz um tempo que não vejo este lugar. O ingresso que Laplace lhe deu permitiu que ele tentasse novamente o tutorial. Era um ingresso vendido em número limitado para quem não havia passado adequadamente pelos andares inferiores e queria recomeçar. Todas as coisas que Yeon-woo realizou e acumulou desapareciam se ele cometesse um único erro. Como ele já era experiente e possuía muitas habilidades, era improvável que isso acontecesse, mas ainda assim era perigoso. Provavelmente foi uma pequena piada da parte de Laplace. Mas Yeon-woo apareceu na sala de espera, onde ele havia chegado pela primeira vez depois de passar pelo portão da Terra. O interior escuro e apertado o dominava.
372 para 88, 65_04. 372 para 88, 65_03. Já se passaram cerca de 2 semanas? Yeon-woo acenou com a cabeça para si mesmo ao ver o balcão. Ele tinha pouco mais de 15 dias restantes. Foi tempo mais que suficiente para capturar a cobra de Akasha viva e examiná-la. Mas, Yeon-woo desligou o balcão e expandiu seu território de reconhecimento. Não vejo Ivok. O tutorial estava sob sua jurisdição, e Yeon-woo pensou que Ivok viria direto para cá depois de todos os problemas que Yeon-woo havia causado. No entanto, Yeon-woo não viu nem cabelo nem pele de Ivok. Aconteceu alguma coisa? Ele decidiu não pensar muito sobre isso. Como Laplace estava causando tanta bagunça, nem mesmo Ivok conseguiria se concentrar no tutorial. Foi melhor assim, já que ele não queria ser interrompido de qualquer maneira. Uau! Ele desenrolou suas asas de fogo. Primeiro, ele precisava passar por essa sessão de armadilhas.